Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: o ano do Flamengo ainda pode piorar. Vamos falar sobre isso. Antes, aquele ritual de sempre deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. Se você quiser ou ajudar o meu trabalho, apenas simplesmente ajudar o meu trabalho, ou ter mais acesso aos conteúdos do canal, é só você virar membro do canal do VSR, fazer a sua assinatura do canal do VSR. Neste momento temos 3 planos de membro e estão aqui exemplificados aqui nessa imagem. Se você quiser outros detalhes, vá à aba de comunidades aqui do canal, né? Ali em cima tem a aba comunidades, ali tem tudo explicando. E aí você, se quiser e se puder, você pode virar membro aqui do canal do VSR. Estou gravando esse vídeo na manhã de segunda-feira, logo um dia depois do Flamengo ser derrotado pelo São Paulo na decisão da Copa do Brasil. 1-0 para o São Paulo no Maracanã, 1-1 no jogo do Morumbi, e o Flamengo ficou com o vice-campeonato da Copa do Brasil. Assim, o Flamengo termina 2023, considerando que o Flamengo não será campeão brasileiro, né? Ainda faltam 14 rodadas para o Campeonato Brasileiro, mas é irreal você supor que o Flamengo vai brigar por qualquer coisa que não vaga na Libertadores no Campeonato Brasileiro. O Flamengo completa o 2023, um ano melancólico, um ano vergonhoso em sua história, um ano em que ele disputou 7 troféus e não ganhou nenhum. Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana, Campeonato Carioca, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. É um ano vergonhoso, dos mais da história do Flamengo, se a gente colocar em perspectiva, né? O Flamengo já teve anos muito ruins, anos em que ele brigou para não cair, anos em que ele se salvou do rebaixamento nas últimas rodadas, mas você tem que colocar em perspectiva que ali era um clube falido, era um clube em estado falimentar, era um clube que tinha um time incompatível com o que deveria ser o normal do Flamengo, bem diferente do time de 2023, que não só é um time repleto de jogadores valorizados e jogadores de qualidade, como é um clube com uma das maiores folhas salariais do continente, como é um clube que tem a maior receita do futebol brasileiro e mesmo assim conseguiu passar vergonha o tempo todo. E a questão é, o ano do Flamengo ainda pode piorar, porque o Flamengo corre risco real de não se classificar para a Copa Libertadores, o que iria coroar um ano vergonhoso. E por que eu estou falando isso? Porque se você olhar a tabela, o Flamengo nesse momento é o 7º colocado com 40 pontos, e nesse momento o Flamengo está fora da Libertadores da América de 2024. O pessoal fala, mas as Copas podem abrir vaga no Brasileiro. Não é muito o cenário aí, especialmente para G8 e G9, né? Vale lembrar que quando o campeão da Sul-Americana e o campeão da Libertadores é brasileiro, e quando o campeão da Copa do Brasil fica entre os 6 primeiros da tabela, a zona de classificação para a Libertadores vai até o 9º colocado, neste cenário, né? Considerando também que os campeões da Libertadores e o campeão da Sul-Americana estejam entre os 6 primeiros. Então, não é muito o cenário que está acontecendo. Copa do Brasil, São Paulo atualmente é o 14º. São Paulo vai melhorar na tabela do Brasileiro? Lógico que vai, mas a ponto de ficar entre os 6 primeiros? A ponto de passar todo mundo? Não sei, acho que não. Então, nesse caso, vaga da Copa do Brasil não vai para o Brasileiro. Sul-Americana, entre os brasileiros, você tem uma semifinal Fortaleza e Corinthians. Um dos dois estará na decisão. O Corinthians está lá atrás também. Para ele abrir uma vaga com o título da Sul-Americana, ele teria que fazer um segundo turno, ou uma reta final do segundo turno boa, para ele subir na tabela. Não parece ser esse o cenário do Corinthians subir até 6º lugar para abrir mais uma vaga. E também o Fortaleza está em 8º. Esse eu acho que, mesmo ganhando a Sul-Americana, vai esticar a corda no Brasileiro, por uma questão de premiação, por uma questão que é importante para o Fortaleza, geralmente de uma posição para outra no Brasileiro, você sobe 1 milhão, 1 milhão e 300. Para o Fortaleza, acho que isso é mais importante do que Flamengo, do que Corinthians, enfim. Então, acho, por uma questão financeira, e acho que o Fortaleza pode aparecer ali. Mas o Fortaleza está atrás do Flamengo, então
No caso, se o Fortaleza passa o Flamengo, se ele sobe de 8º para 7º, o Flamengo não muda nada, porque continuam indo os 6 primeiros mais o Fortaleza. Se o Fortaleza passa para 6º lugar, aí quem classifica o 7º, que nesse caso, nesse momento, seria o Atlético Paranaense. Então, assim, a chance de campeão da Copa do Brasil e campeão da Sul-Americana abrirem uma vaga no Brasileiro é muito pequena. Isso sem contar que, se, por exemplo, ganhar o Defensa e Justiça ou a LDU, aí mesmo que não abre, porque o campeão é estrangeiro. E na Libertadores, você tem 4 times vivos na semifinal. De um lado, Boca e Palmeiras, do outro, Flu e Inter. Se ganhar o Palmeiras ou o Flu, eu acho que aí abriria uma vaga na Libertadores. Então, por exemplo, se o Palmeiras for campeão da Libertadores ou o Fluminense for campeão da Libertadores, aí nesse caso seria benéfico para o Flamengo ir para a Libertadores pela 7ª posição. Se ganhar o Boca, não acontece nada. Se ganhar o Inter, é a mesma situação que eu falei do São Paulo. O Inter vai arrancar para ficar entre os 6 primeiros, passar todo mundo sendo campeão da Libertadores? Não me parece o caso. Então, assim, acho que o Inter vai melhorar. O Inter tem condição de ser muito mais competitivo do que está sendo no Campeonato Brasileiro, mas não sei se seria. Então, a realidade do Flamengo é, se ele quiser ir para a Libertadores, ele tem que ganhar a sua vaga, ficando entre os 4 primeiros para ir direto até a 4ª posição, ou 5º e 6º para ir para uma pré-Libertadores, e que já seria, né, um rótulo do fracasso. E com o cenário atual, e com um Sampaoli, já falei sobre isso num vídeo recente aí, que eu vou até deixar aqui o card. O trabalho do Sampaoli já acabou faz tempo, né? O trabalho do Sampaoli já acabou na prática desde o dia seguinte à agressão do seu homem de confiança, do seu amigo Pablo Fernandes ao Pedro, e no dia seguinte ele tentou contemporizar. No dia seguinte ele tentou, a palavras dele, né? Vou tentar ajudar os dois. O trabalho dele acabou ali. Como o departamento de futebol do Flamengo é um departamento de futebol incompetente, que não tem um projeto, eles foram empurrando com a barriga e foram deixando, e a partir dali, um trabalho que já não era bom, ele foi ficando pior ainda e foi ficando rachado, né, na sua capacidade de funcionar como um grupo. Porque um grupo pode funcionar muito bem e o time ir mal. Por exemplo, o Flamengo do Vitor Pereira, na maior parte ali, os jogadores gostavam de fato do trabalho do Vitor Pereira, mas em campo não funcionava. Depois daquela agressão e da forma como o Sampaoli se posicionou, e para mim ele deveria ter sido demitido no dia seguinte, deveria ter sido demitido um minuto depois que ele postou no Instagram que ele queria ajudar os dois, o agressor e o agredido, o trabalho acabou. E aí o cenário do Flamengo, com uma tabela complicada até o fim do campeonato, com o Sampaoli, o risco do Flamengo não ir para a Libertadores é real. É real. E não vale você dizer que a atuação contra o São Paulo foi boa. De fato, foi muito boa. O Flamengo jogou melhor que o São Paulo no jogo do Morumbi. Isso é um fato. Mas aquilo lá pode muito bem ser atribuído aos jogadores que correram muito, se dedicaram muito, do que, de fato, a um trabalho que possa ter sobrevida do Sampaoli. Inclusive, o Sampaoli, no jogo, as mexidas dele pioraram o time, né? Quando ele bota o Luiz Araújo, tira o Thiago Maia e muda o Gerson de lado, ele acaba com a pressão ali do time do Flamengo. O Flamengo fica 20 minutos ali sem conseguir produzir e depois vai para a empurrança final já nos últimos minutos, como é normal dentro de um cenário em que um time está sendo campeão e o outro está buscando um gol para ganhar ou para ficar vivo, que era o caso do Flamengo. Então, o ano do Flamengo ele pode piorar. O trabalho do Sampaoli ele não existe desde a agressão do Pablo Fernandes ao Pedro. A realidade é essa. Por mais que os jogadores digam que o Sampaoli está tentando ajudar e tudo, ontem o vestiário foi um vestiário já de clima de despedida, então, sendo assim,
a direção do Flamengo deveria parar de ser, eu ia falar parar de ser soberba, mas isso é difícil, né? Não dá, porque as pessoas que estão lá, Marcos Braz, Landim, eles acham que eles inventaram o futebol, né? Então, mas enfim, eles deveriam tentar não salvar o ano, tentar salvar ou tentar impedir que 2024 já comece uma tragédia, mandando o Sampaoli embora hoje e tentando uma vaga na Libertadores, porque com o Sampaoli a vaga na Libertadores corre muito risco, porque todo mundo que enfrenta o Flamengo sabe das fraquezas do time do Sampaoli, os jogadores não confiam mais no que o Sampaoli fala, o Sampaoli não confia mais no que ele próprio fala e faz. Então, acho que está muito claro que o ano do Flamengo, que é vergonhoso, um dos piores da história do clube, ele ainda pode piorar, porque perder uma vaga na Libertadores é um rótulo, um símbolo que já está marcado, mas é você passar verniz num símbolo de incompetência, justamente por teimosia, por arrogância, por soberba, que marca o trabalho do Landim, que marca o trabalho do Marcos Braz, de uma forma muito clara e cristalina. Então, essa é a questão do Flamengo hoje. O Flamengo hoje não tem coletivo, o Flamengo hoje, vários jogadores uma forma física e técnica muito ruim, e um treinador que não representa, um treinador que não consegue mais ser percebido e ser entendido como um líder pelo grupo. E eu nem estou falando aqui o fato do Sampaoli não ter ido para o vestiário com jogadores derrotados, com alguns jogadores passando a total sensação de estarem destruídos, e o Sampaoli no vestiário nem participar da cerimônia que o Flamengo tinha que participar por ser o vice-campeão, o Sampaoli fez. Acho que é isso. O que vai fazer o seu Rodolfo Landim? Não sei. É uma ode à arrogância, é uma ode à soberba. O Landim está preocupado com a eleição do Flamengo no ano que vem. Enquanto isso, o time nesse estado de coisa. O ano do Flamengo ainda não acabou, e ainda não acabou no sentido negativo. O ano pode ficar muito pior. Ainda tem muita coisa pela frente, ainda tem jogos difíceis. O Flamengo ainda pega Corinthians na Neoquímica Arena. O Flamengo ainda pega Grêmio na Arena do Grêmio. O Flamengo ainda recebe o Palmeiras. O Flamengo ainda joga contra o São Paulo, recebe o São Paulo. Não, joga contra o São Paulo no Morumbi. A tabela do Flamengo é uma tabela muito complicada. E desse jeito, o clube com o time na banguela, o destino, o resultado pode muito bem ser o Flamengo ficar fora da Libertadores e que só ia tornar o ano ainda mais vergonhoso do que está. E claro que as decisões do departamento de futebol são diretamente responsáveis por isso, né? Seja pela forma como demitiram o Dorival Júnior, e na época lá eu falei muito sobre isso. Acho que hoje está claro que eles demitiram o Dorival Júnior porque o Dorival não tem grife, não porque eles gostavam do trabalho do Vitor Pereira. Acho que hoje está claro que eles demitiram porque o Dorival não tinha grife. Depois da demora para demitir o Vitor Pereira, depois da demora para demitir o Sampaoli, e por não demitir o Sampaoli por uma agressão clara ali. Então, departamento de futebol, Rodolfo Landim, Marcos Braz, Bruno Spindel, Juan, Fabinho, esse departamento é um departamento que levou o Flamengo a isso. Jogadores têm culpa? Lógico que tem culpa também. Mas um trabalho ruim, ele destrói o jogador. Quem é o destaque do Flamengo no ano? Quem é o melhor jogador do Flamengo no ano? É o Fabrício Bruno. Isso mostra muita coisa, né? Isso indica muita coisa. Se você tem um elenco com Arrascaeta, com Pedro, com Gabigol, Bruno Henrique, Cebolinha, Ayrton Lucas, e o teu melhor jogador é o Fabrício Bruno. Isso mostra muito bem a situação do Flamengo.
Essa é o estado de coisas. Eu não sei se o São Paulo será demitido nessa segunda-feira, mas cada dia que passa sem o São Paulo ser demitido, o Flamengo fica mais próximo de não disputar a Libertadores do ano que vem, que eu repito, seria a coroação da vergonha de 2023. Quero te ouvir o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários, o resto do like, se inscreve no canal, copia o link do vídeo, espalha nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. No mais, se você quiser virar membro aqui do canal do SR, é só clicar aqui embaixo, seja membro, ou aqui em cima, seja membro, escolha um dos 3 planos de membro, e eu agradeço demais. Um abraço, tchau!